Neste episódio especial de Tô com Elas em dezembro, eu e a doutora Lu tivemos como uma iniciativa não só agradecer a todos os nossos convidados, né, Lu? Ah, com certeza, né? Convidados tão especiais que passaram aqui por esse nosso podcast, né? Um momento tão agradável, um momento que a gente pôde conhecê-los tão profundamente, né? Com tantas histórias ricas, né? É, com certeza, tem Ah, várias histórias bacanas, e várias histórias bacanas. então, a gente não quer só agradecer, né, Lu? A gente quer também compartilhar os melhores momentos que, assim, daria uma série, né? É verdade, e tem história, viu? Como Tem. tem história. E é interessante, eu não sei se vocês perceberam isso, tá? Mas o que é legal é que um episódio se conecta com o outro, Verdade, né? A verdade. gente começou esse trabalho, né, esse projeto, sempre conectando uma história à outra, e talvez isso não tenha ficado muito escancarado, mas se vocês começarem a perceber, prestem atenção nas nossas retrospectivas, e vocês vão ver que um assunto tem a ver com o outro, né? É verdade. Surgiu assim de uma maneira bem despretensiosa, né? E hoje a gente está finalizando o ano de 2024 com 17 episódios. E a gente quer agradecer também a todo mundo que assistiu, se inscreveu, deu like ou entrou em contato com o convidado querendo saber mais, porque esse foi o objetivo. É, e compartilhou também, né? Porque a gente viu que Muito. teve bastante compartilhamento, né? Graças a Deus aí. E isso é muito importante para todos nós, porque conhecimento é algo que a gente nunca fica assim, a gente sempre replica e a gente sempre recebe. E isso é muito bom. Ai, ninguém tira da gente, né, Lu? Ninguém tira, graças a Deus, ninguém tira. Lu, você lembra como começou? Então, eu estava aqui rememorando na minha cachola aqui, e eu lembro que tudo começou por conta do mês de março, né? Que é o mês de homenagem às mulheres, né? O Dia das Mulheres, que é tão comemorado, né? Uma data tão importante para todas nós, né? E aí a gente trouxe a doutora Luciana Aragão, né? Por conta da questão do empreendedorismo, da questão da própria militância dela na defesa dos direitos das mulheres e que abordou temas muito atuais, né? Principalmente a violência contra a mulher, por conta do caso, né, que estava em voga do Daniel Daniel Alves, o do Alves, o do próprio Robinho Robinho também. também, que foi um atrás do outro, né? Então esse tema foi bastante interessante porque ele trouxe muita informação e muita orientação também. Verdade, porque eu lembro muito bem, né, quando ela trouxe assuntos que tocavam muito na gente, tipos de violência contra a mulher, né, tipos de dores que as mulheres enfrentam, a violência psicológica, patrimonial, violências assim que muitas vezes a gente foi criada achando que nós deveríamos aceitar. Vale a Exatamente. pena, né, Lu? Vamos conferir? Relembrar. Vamos lá, vamos conferir? Olho na tela. Olho. Tão composta. Bom, meu nome é Luciana Aragão Galdeano, eu sou advogada já há um pouco mais de 10 anos. Eu atuo na área de direito da mulher, em vários aspectos, tanto abordando a área de família, que é a principal, né? E a área de violência doméstica, contra a mulher, especialmente contra a mulher. Atuo na área trabalhista também, e na área civil, na questão de contratos empresariais entre particulares, e direito do consumidor. Muito bom rever e também aprender, Legal né, mesmo. Lu? E na sequência, já que a gente começou a falar de dor, por que não trazer a dor com humor, que foi o caso da Tati Gebara, que estava passando por um processo de cura. Vamos falar em cura do câncer Sim, de mama. exatamente, né? E uma situação, né, que o câncer de mama, ele mexe muito com a mulher, né? Ele mexe mentalmente. Já é uma doença que já mexe com a gente emocionalmente, né?
mas principalmente o físico, a vaidade feminina, né? Verdade. E esse episódio, ela trouxe toda a força, a determinação dela, né? E o humor com que ela procurou lidar com tudo isso, né? Foi um episódio muito importante, muito marcante também, né? Lu, eu lembro bem que nesse episódio você chegou a comentar que o câncer ele muda um divórcio. Você como especialista, né, em direito de família e sucessões, eu acho que vale a pena você relembrar como é que o cônjuge recebe o diagnóstico de câncer quando ele quer se separar. Para a mulher e para o homem é diferente? É porque é doído, né? É doído. Eu tenho pessoas, né, que fazem parte do meu círculo de amizade, que passou por esse processo, né? E que o parceiro, o companheiro, o esposo esteve ali, não, vamos firme, eu tô junto com você, né? Que deu aquele apoio. Mas também há casos que a mulher é abandonada de uma certa forma, né? Justamente por conta disso. A mulher ela entra numa introspecção, o que é natural, eu acredito, né? Por conta de N fatores, né? É a sua vida, é a sua vaidade, é o teu brio, tá mexendo com muita coisa, né? Então é muito difícil para a mulher já administrar tudo isso, né? E dentro de um relacionamento que muitas vezes não é um relacionamento saudável, você também tentar administrar isso, né? Há casos que é mais fácil pôr o fim, né? Dependendo do cônjuge, do parceiro que você tem do lado, né? E é doído, né? É muito triste ver isso. E a Tati, ela trouxe toda essa leveza com que ela apresentou aqui pra gente, com que ela falou, de como ela descobriu, né? E como foi o tratamento. E ela ainda estava finalizando, né, um tratamento, ela já estava no finzinho, tudo, né? Ela veio até com um lencinho na cabeça, tudo. Muito linda ela. Foi bem bacana mesmo, viu? Bem exemplar, né? Eu acho que vale a pena a gente lembrar dela. Vamos ver sim, vamos lá. Ela estava fazendo ultrassom de mama, ela virou e falou assim, nossa, um nódulo. É o nódulo aonde? Ela, olha aqui. Aí ela virou um monitor. Sabe aquela coisa que te pega assim, de supetão? Nossa. Aí ela falou assim... de sensibilidade, né? Porque total. você tá fazendo um exame, você não tem nenhuma uma confirmação de não sabe de nada, né? Sabe uma falta de sensibilidade. Ela só viu, não. Desculpa até me intrometer aqui, mas eu acho que é importante a gente falar, porque é um momento tão delicado, né? E ela foi assim, parecia que ela tava meio louca. Enfim, aí ela virou pra mim e falou assim... E olha, pelo que eu tô vendo, não é coisa boa, não. Eu tava deitada, do jeito que eu tava, eu continuei olhando pro monitor, sem entender nada, vendo realmente o nódulo ali. Ela falou assim, não é ovalado, não é oval, então é bom você procurar um médico. E aí, eu saí dali, peguei meu carro, demorava de 15 a 20 minutos pra chegar em casa, parecia que eu tava indo... sei lá pra onde, a cabeça já tava daquele jeito, meu Deus, um nódulo, até então um nódulo, levei pra minha ginecologista os exames, que me acalmou, foi super tranquila, mas me encaminhou pro mastologista. E foi quando eu fui pro mastologista, ele viu o resultado e ele falou, quero uma biópsia. Antes de mais nada, vamos fazer uma biópsia pra ver que tipo de nódulo é esse? Bom, enfim, aí você faz biópsia. E foi uma coisa muito engraçada, que eu fiz a biópsia e ela ia ficar pronta depois de uma semana. Eu estava na minha mãe, de repente meu celular começou a tocar, era a secretária do médico, dizendo, oi Tatiana, tudo bem? Você pode comparecer amanhã às 5? Quando ela falou isso, eu falei, pronto, é agora. E eu tinha o resultado do exame no meu celular, porque eu recebo, né? Eu falei, eu não vou ver, porque eu acho que eu vou pro Google, como todo mundo faz, e aí eu tô decretando a minha sentença de morte, né? Bom, fui, o meu mastologista, ele é um cara super bacana, Andrés, inclusive, conhece ele. Doutor Afonso. Doutor Afonso. Ele pegou e falou, o negócio é o seguinte,
você ainda vai fazer muitos exames, mas aqui está dizendo que você está com carcinoma invasivo de grau 3. Eu falei, o que é isso? Ele falou, é um câncer de mama, e ele é do mal, ele é pequeno, ele estava na época com 0,9 milímetros, ele não tinha 1 centímetro, porém, ele era ruim, ou seja, ele mata, entendeu? E aí eu fiquei olhando pra cara dele pensando, e o que eu faço agora? Aí ele falou, agora você vai fazer, aí vieram exames, deixa eu falar, ultrassom não, ressonância lá. Ressonância magnética. De mama, tomografia, um monte de coisa, mas um monte de coisa. E eu fui fazendo tudo que falava assim pra mim, ó, faça isso, faça aquilo relacionado à medicina, claro, porque você recebe assim, toma chá de, não sei, não tô desacreditando. Toma chá disso. Mas peraí, Chá né, daquilo. não é só isso, você precisa, enfim. E aí esse dia, eu saí do consultório, eu tava arrasada. Eu não queria chegar na minha casa. Que emocionante o episódio, né? E é legal você ver, porque a gente começa a ver a força da mulher, né? E hoje em dia, o que a gente consegue perceber, e já conectando com o próximo episódio, é que cada vez mais, né, as meninas, né, que estão iniciando aí a sua vida adulta, né, elas estão tendo essa força, né, de batalhadora, guerreira, empreendedora, e vou atrás, né? Como é o caso do nosso próximo episódio, que é o da Ana Beatriz. Você lembra desse episódio? Lembro. A Ana Beatriz, ela se mostrou muito à frente, né? Não só como profissional, mas também como mulher dentro da área da saúde. Eu lembro, Lu, que ela teve um episódio que ela comentou que ela perfurou e ficou com risco de um diagnóstico mais complicado, de um possível HIV. Graças a Deus não foi comprovado que nada deu certo, que nada chegou. Uhum. Mas uma jovem de 20 anos já ter a sua carreira, né, em dúvida, além disso, outro desafio. A gente falou de desafio. Exatamente. E foi o de carreira. Né? O de carreira. Uma jovem assim, muito nova, muito à frente e muito líder, né, na sua área. E o que mais me chamou a atenção, né, no episódio dela, que eu acho que ela retrata tantos outros jovens que tem por aí, é a questão do comprometimento, né? Porque você vê uma pessoa nova, né? E tão comprometida, né? Tão centrada, tão focada, né? Com um objetivo definido de vida, de profissional mesmo, né? Isso é algo que chama atenção, né, nos dias de hoje. E ela tinha o quê? Quando ela veio aqui, acho que 19 anos, não é isso? Eu acho que 20, 21. Mas eu acho que ela vai contar nesse episódio. Vamos ver? Vai sim, vamos ver. Aquela cena, eu tinha 17 anos, eu era estagiária, era o meu primeiro estágio, o primeiro contato com a enfermagem. A gente desceu lá e aí, assim, era um corredor que não tinha piso, não tinha nada, era onde os ar-condicionados ficavam pingando, você já via toda aquela situação. E aí a gente chegou lá, aconteceu isso. Tá bom, toma aqui, já toma 3 remédios enormes, parecia... O coquetel, né? o coquetel. Mas isso, só te cortando um pouquinho, mas para a gente poder entender. Sim. Mas isso sem passar por um pré-diagnóstico? Isso, até 72 horas da exposição, ou não exposição ao vírus de HIV, ou qualquer um que seja, você tem que tomar esse chamado PrEP. Tá. Você toma esses 3 comprimidos. Eu tomei, aí a gente abriu a ficha e tudo mais, aí eu primeiro fiz uma bateria de exames para saber se eu já tinha alguma coisa. Porque se for contaminada, eu já tinha, então não foi da contaminação. Tá. Então, para saber, eu tomei os 3 comprimidos, aí eu fui fazer os exames. Quando eu fiz os exames todos, eu não era contaminado, não tinha contaminado em nada, estava super saudável, e descobri que eu não era imunizada contra hepatite B. E aí foi mais um desespero do tipo... Imagina. E aí vendo aquela situação, vendo o local que eu tava, as pessoas que estavam lá, e eu só chorava. Eu falava, eu já fui contaminada, eu tô doente, eu só chorava, eu não sabia o que fazer. Passamos na médica, não tinha nada, graças a Deus. O que vai ser agora? Olha, eu vou te fazer algumas perguntas assim, inimagináveis para mim, naquele momento, naquela idade. Com 17 anos, perguntas do tipo...
você tem relações sexuais em troca de comida. E aí eu, como assim? Ela, eu sei. Protocolo. E ela falou, Sério? sério. Ela falou, você é abusada e dessas perguntas desse culhão. E aí eu peguei chorando horrores, aí a médica tentou me acalmar, ela falando, olha, eu preciso perguntar porque é protocolo. Eu sei que não é, eu sei o tipo de resposta que você vai me dar, mas eu preciso. Falei, tudo bem. E aí eu fui respondendo tudo. Aí ela falou que eu não era imunizada contra hepatite B e que eu ia começar um tratamento. Dali 28 dias eu ia ficar tomando todos os dias 2 comprimidos, que eram coquetéis anti-HIV. Aí, quando eu comecei a tomar, eu tinha muitos efeitos colaterais, então eu tinha muita ânsia, muita dor de cabeça e tudo mais. Então, fora os meus sintomas físicos, tinha aquela preocupação mental. É isso que realmente que eu quero? E se eu me expor de novo? O que pode acontecer novamente? Se eu pegar... Isso é por falar em mulher forte, pelas conexões, a gente tinha que chamar uma mulher incrível que desbravou o samba, né? Como cantora de samba. Exatamente. Um ambiente tão mais fechado, Machista, né? Machista, enfim, e ela como homossexual, né? De Então, periferia. de periferia, né? Trouxe toda a sua força, a sua garra e a sua determinação, né? E a realização do sonho, né? Que era aquilo que ela realização do queria, sonho, né? Verdade. E uma mulher que desbrava âmbitos machistas, elas também precisam da sua homenagem justa, que o Tô Com Elas fez questão aí de ver. Vamos vê-lo? Vamos lá, merecido, hein? Vamos lá. A cantora Laura Andrade, ela é totalmente diferente da Laura de Andrade Alves, né? Porque são 2 personagens, eu sou 2 pessoas. Mas tem dias que eu sou a cantora quase todos os dias, assim, sabe? Mas hoje em dia, a cantora Laura Andrade, ela se reformulou muito. Ela teve uma maturidade, está tendo uma maturidade muito grande. Diferente de alguns anos, graças a Deus, eu encontrei uma pessoa muito maravilhosa, que reformulou a minha vida, que me transformou numa Laura totalmente diferente. Eu era bem molecona, né? Embora eu tenha hoje 41 anos, vou fazer 42. Mas eu era bem molecona. A Mércia conheceu esse meu lado bem molecona. Não era tão madura, eu levava as coisas muito na brincadeira. Hoje em dia já não, eu levo mais com seriedade, com mais maturidade, olho as coisas com uma certa clareza. Às vezes dou uma escorregadinha, claro. Porque não dá pra mim também tantas vezes fugir desse meu lado moleca, né? Que aí eu perco a minha essência. Sim. Mas hoje eu tenho mais maturidade, essa Laura de hoje. Sabe? O trabalho também, eu tenho um pessoal atrás de mim agora, por trás de mim, que é a Mirella e o Thiago, que estão me dando todo o respaldo de muitas coisas, né? E assim, só pessoas que entraram na minha vida que agregaram, que é a minha companheira, minha esposa Aline, que é o Thiago e a Mirella, que agora estão dando uma amplitude de visão, de trabalho minha, que eu não tinha, porque eu era muito amadora antes, né? A minha forma de trabalhar. Eu era muito amiga, muito... Os meninos tomavam mais de conta da banda do que eu. Eles tinham mais autonomia do que hoje em dia, não. Eu tenho mais posicionamento, assim, né? Embora tenha algumas coisas que precisam serem mudadas ainda, mas em vista do que eu era antes, agora é... E essa Laura hoje que eu quero levar para que todo mundo conheça esse meu lado. Você vê, né? Com a Laura, a gente trouxe a força da mulher que quebra barreiras, né? Que vem para o mundo a mostrar que veio e quer o seu lugar no espaço, né? E com a Ana, que tinha sido o episódio anterior, já trouxe aquela determinação, o comprometimento do jovem, né? Legal, né? E aí, o que a gente fez na sequência? Ah, não tinha outra pessoa para chamar. Danilo Takase, né? Que veio falar pra gente do jovem ingressando no mercado de trabalho, né? E toda aquela situação que a gente já sabe bem como é que é, porque a gente passou por isso, né, Marcinha? Verdade. E a gente tem que falar e homenagear, agradecer que o Danilo é o nosso campeão aí de visualizações. Danilo, Obrigada, Danilo. brigadão, viu? E o legal é que nesse episódio ele falou muito dessa nova geração, né, que muitas vezes ainda depende de um incentivo, de uma força, achando que o mundo é mil maravilhas. E não é bem assim. Aí ele mostrou pra gente o que é um jovem aprendiz, o que é um estagiário. Eu acho que
o episódio do Danilo, gente, precisamos ver aí, acordar os nossos jovens, para que tenham aí mais, como mais Anas, né? Mais... Exatamente. Vamos lá, vamos ver esse episódio agora. Vamos lá. Vamos lá, Lu. Bom, eu trabalho já nesse ramo de agente de integração há 22 anos, né? Então eu venho de outras empresas, eu já trabalhei no CIE, no Smart Institute, hoje eu abri a Token, onde a gente faz o encaminhamento do jovem no mercado de trabalho, né? Então nós buscamos empresas parceiras que querem contratar estagiários, né? E também fazemos essa parte de encaminhar e a contratação desses jovens. Então é muito importante para as empresas que estão nos assistindo, né, a dar oportunidade, abrir portas para esses jovens ingressarem no mercado de trabalho, né, onde ele vai ser moldado para ser um futuro funcionário. Então há 25 anos eu já venho fazendo parte dessa luta, né, em busca de oportunidades para esses jovens. Que bacana o episódio dele, né? Danilo. E aí foi legal, porque a gente entrou numa sequência dos homens brilhantes, iluminados, né? Que trazem toda a sua bagagem, né? De aprendizado, de informação, né? De muita coisa boa, né? Para poder compartilhar aí com a gente. E nessa sequência a gente teve o nosso querido Ricardo Dibi, né? Dibi, o nosso ursinho carinhoso Pois também. é. Vale a pena ver que é um dos recordes aí de audiência. Ele falou bastante sobre empreendedorismo, né? Sobre a experiência dele, né? Em grupos de network, fazendo network, né? E teve uma pegada bem legal de filosofia, né? Que ele é Verdade, um Lu. exímio leitor, né? A É. gente já sabe disso, né? O Dibi, ele é muito à frente, né? Ele tem uma bagagem filosófica, assim, que é o episódio dele é uma aula, né? Uma pessoa iluminada, de uma pessoa que tem empatia pelo próximo. Em princípio, Lu, não sei se você lembra, a gente convidou ele para falar sobre o mercado de locação de notebooks, que é a empresa dele, né? Equipamentos em geral, né? Equipamentos, que lá nos Estados Unidos isso é super comum. E aqui a gente é um pouco resistente a isso. Mas depois, menina, você lembra que ele começou a falar sobre maçonaria? Sim, é que a conversa ela vai tomando um corpo, né? E ela vai se direcionando. E o Dibi é uma pessoa tão querida, né? Por mim, por você, uma pessoa tão, sabe, que a gente quer estar junto, né? Então a gente quer extrair muito mais, né? Verdade. Vamos ver esse episódio? Vamos lá. Eu costumo dizer que o networking, o ideal é você pensar nisso como um desejo de vida, transformar o networking para business num modelo de vida. Você gostar de gente, como você falou, Andrés, você gostar de estar com pessoas, procurar pessoas da sua tribo, né? Existem vários grupos de networking, Luciane, que são especificamente destinados a business. Mas existem outras organizações, o Rotary é um exemplo, eu participei, e eles atuam muito na benemerência. Existem cerca de 1.200.000 rotarianos no mundo, no Brasil tem cerca de 60 mil, números aproximados, e a missão deles são encontros semanais com o objetivo de ajudar a comunidade. Muito bacana. Isso começou, o fundador chamava-se Paul Harris, em 1905, era advogado, sabia disso? Não. Advogado, que junto com mais 2 amigos em Chicago fundou a primeira reunião. Por quê? Cada um era de um estado diferente, eles sentiam falta dessa harmonização pessoal. Aí começou com isso. Como curiosidade, o Rotary é a única organização que tem assento na ONU, porque ajudou, no mundo inteiro, ajudou a acabar com a poliomielite, uma ação global. Então é uma organização que eu tenho muito apreço, pessoas maravilhosas que se reúnem semanalmente para trocar ideias, benemerências, e aí, olha só como é um projeto de vida, né? Os business vão acontecendo, sim ou não, naturalmente. E entrando nas questões aí, né, Lu, de inclusão e diversidade, a gente teve a honra de conhecer e de conversar com o Vini.
Lembra do Vini? Pois é, o Vini Belisário, né? Que trouxe pra gente, através da Arpia, que é a empresa dele, né? Toda essa questão, né? Do comportamento das empresas, como as empresas têm que se posicionar nesses casos, né? E ele trouxe, né? Essa informação que pra gente é tão valiosa nos dias de hoje, né, amiga? E foi um método criado por ele, pioneiro aqui no Brasil. E ele, o que é bacana da mentoria que ele faz já muito à frente aí né, das questões hoje, Com grandes empresas, Exato. inclusive, né? A Avon, enfim, né? grandes, né? Que a gente não basta só incluir, a gente tem que gerar o sentimento de pertencimento. Exato, exato, amiga. Vamos ver esse episódio, eu acho que tá bem bacana Vale. também. Vamos lá, vamos lá. Eu, Vini, eu trabalho com diversidade já tem mais de 20 anos. E quando eu adentrei nesse universo, eu senti o quanto se fazia necessário, né? E pensando no nosso contexto principalmente. E sair do discurso também, porque a gente percebe ainda hoje, né, 20 anos depois, mais de 20 anos depois, que ainda tem muito do discurso, né? A prática mesmo, o acontecer, o fazer para valer é raro, é muito incipiente, devagar. A gente fica feliz porque hoje agora tem o ESG, que, enfim, está na Bolsa de Valores, então as empresas com ESG, né, que pensam ambiental, social e a governança, então isso traz a diversidade para dentro desses indicadores. Então isso já coloca um valor ali que as empresas começam a mensurar e olhar de fato. Então elas passam a entender que, olha, é importante então investir nisso. E aí a diversidade, né, ela se encaixa aí perfeitamente dentro do ESG. Então o nosso desejo para que agora, né, daqui para frente, ganhe mais força, ganhe mais seriedade, né, no envolvimento e nas práticas, né, de fato das organizações. E você vê como é importante essas questões, né, serem abordadas dentro do ambiente de trabalho, né, que muitas vezes tem muita hostilização, enfim, né? E aí o nosso próximo convidado, meu sócio, Dr. sócio, Dr. José Luiz, Dr. Dredd, Dr. Dredd. né, como ele é visto aí nas redes sociais, ele trouxe todo o seu conhecimento, né? E os casos também, né, das questões antirracistas que ele defende com tanto afinco, com tanta garra. Vamos ver esse episódio dele? Vamos, amiga, vamos sim, porque nada como quem sofre na pele, né, para poder defender com veemência aí. Bora ver o Dr. José Luiz. Vamos lá. A gente discute hoje, por exemplo, sobre cota racial com um viés, muito negativo. Mas o que a gente nunca pode esquecer é o seguinte, que hoje se discute o assunto, antes sequer se discutiu o assunto. Então assim, ele não servia nem para uma roda de mesa dessa. Então se você parar para pensar, ele já é positivo por excelência, porque a gente discute isso, porque antes não se discutia isso. O que você está falando hoje, Mércia, é você discutir um status quo do evento que mais afetou a nossa sociedade hoje, que nós vivemos, o capital, qual? Que é a escravidão no Brasil, a escravidão, porque nós tivemos de 500, quase um pouco mais de 500 anos, quase 400 de escravidão. Então é mentira você falar que esses efeitos não foram perniciosos e você tem reflexo nele até hoje. A gente fala de segurança pública por causa disso, a gente fala de saúde por causa disso, de educação por causa disso, é tudo reflexo disso. Por quê? Porque simplesmente os bens e meios de consumo, eles... É simples, você pega um chamado aqueles livros das grandes fazendas, tinha um livro e tinha lá 400 escravos trabalhando. Óbvio que aquela fazenda ia estar linda, muito bem pintada, tudo cortadinho. Estava todo mundo trabalhando, sem ganhar absolutamente nada. E assim, formando as primeiras mazelas do Brasil, como por exemplo, leite sexagenário. O cara que chegasse a 60 anos, era um sobrevivente, estava acabado, porque o cara trabalhou a vida inteira sem ganhar um centavo. A troco de comida, e a troco de lavagem. E foi, né, Louco, esse sentimento aí de gerar pertencimento aos pacientes especiais, às pessoas especiais. Nós tivemos, né, a presença da doutora Fernanda Verdegai. Nossa, e eu me lembro dela,
pessoa iluminada, né? Que presença gostosa de ter junto, né? Um clima, um astral bacana, né? E o amor que ela tem à profissão dela, aos pacientes dela, né? Foi muito bacana esse episódio, viu? Foi muito Exato. legal. E você lembra que foi no mês de... Como se diz? No mês de comemoração. De conscientização Conscientização. do autista, Verdade. né? Exatamente. Ela trouxe um tema muito importante pra gente, né? E assim, desmistificar que com amor o tratamento sempre vai ser. Lembrei de uma coisa que ela falou que foi muito importante. Ela falou da importância de se entender e se distinguir o que é TDAH Verdade. do que é autismo, porque tem muitos pais, né, que eles acabam chegando no consultório entendendo que o filho é autista, né, até pais já dando um pré-diagnóstico, né, quando na verdade não é um TDAH. Né? E ela trouxe essa diferença pra gente, ela explicou várias coisas importantes, né, amiga? E como especialista em transtorno de neurodesenvolvimento de uma forma geral, faço o convite para os nossos espectadores. Gente, dá uma olhadinha nesse episódio para aprender, para informar e principalmente para desmistificar muita coisa, né? Muitas crenças aí limitantes. Vamos lá, tá muito bonito esse episódio, vamos lá. Sim, a dificuldade, eu acho que a grande dificuldade de diagnóstico é porque tem comportamentos que são comuns em outros transtornos, como a ansiedade, por exemplo, que é um transtorno muito mais comum, todo mundo fala de ansiedade, e ela tem características que se confundem muito no TDAH. Eu acho que, por conta de ter pouca informação, o TDAH está muito tardio. Então, as pessoas começam a perceber na fase adulta ou no começo ali de alfabetização, que é onde demanda mais concentração. E aí que começam a pensar sobre isso. Só que se a gente pensar que é um transtorno de neurodesenvolvimento, essa criança, esse adulto, nasceu assim. Então, ele não acontece só nessa fase. Ele tem características desde o nascimento. É que é confuso mesmo. Acaba passando despercebido. Por exemplo, a gente tem 3 divisões no TDAH, né? Então, a gente tem o que tem maior dificuldade de atenção, a gente tem a maior dificuldade na hiperatividade e a gente tem o misto, que tem ambas as dificuldades. Se a gente for pensar na atenção, se o TDAH é leve, porque ele também tem essas escalas, do leve, moderado e severo. Se ele é leve, é aquela criança que, ele é só desatento. Ele é assim mesmo, o pai também era. Porque é igualzinho a mãe, é só desatento. Mas não, ele não tem nenhum problema. Porque é lógico, ter um diagnóstico de um transtorno não deixa de ser uma doença, ninguém quer. Então vai passando batido mesmo, passa despercebido. E aí quando ele entra na fase da alfabetização, por exemplo, é a criança que não consegue terminar a prova no período que todos terminam. É a criança que precisa de mais atenção, é a que vai ser muito mais cobrada. E, Joãozinho, olha pra mim, você tá olhando? Joãozinho, você prestou atenção? Você guardou material? E aí é lógico, se não é diagnosticado, não é tratado. Se não é tratado, tem consequências. Então a gente tem um índice muito grande, por exemplo, de adultos que desenvolveram transtorno de ansiedade, né, o TAG, por conta de um TDAH não tratado. Não tem as consequências disso, né? Mas sim, a gente percebe. Por exemplo, no TEA, eles têm hiperatividade. O TDAH também tem hiperatividade. E aí, como é que eu sei? Que aquela hiperatividade é motora, é cognitiva, da onde ela está vindo. Então, esse diagnóstico é muito amplo. A gente tem que esmiuçar essa história dessa criança, prestar atenção em detalhes. É uma avaliação longa. Não, ele tem outras questões. Ele tem dificuldade de olhar nos olhos. Não, então é TEA. Descarta o TDAH, é TEA. Ele anda na ponta do pé, é TEA. É TEA, não é TDAH. Não, é difícil. As pessoas ainda não estão preparadas para fazer esse diagnóstico mais detalhado, que é o diferencial. Não é o clássico. Mas sim, a gente percebe desde a infância. Desde os pequenininhos. Que episódio fofo, né? Ela é uma fofa, né? Vamos ser honestas aqui, né? E aí, na sequência dela, amiga, a gente teve a Vanessa Pecorari, né?
que é super talentosa na profissão dela, é uma agente de viagens. E aí ela Alegre, explicou pra gente, muito. E ela explicou pra gente também, né, fazendo um gancho com a Fernanda Verdegai, a questão do próprio autista, né? Como é que você viaja com um autista, né, dentro do navio? Como é que é isso? Os cuidados que você tem que ter, né? Que a gente sabe que eles têm uma Sensibilidade. uma sensibilidade maior, né? Tudo, né? Foi bem interessante esse episódio, né, amiga? Foi, ela falou que já tem hotéis com selo Amigos do Autista. Exato, exato. Isso é muito bom. Isso é muito bom, não só para os pais se sentirem mais acolhidos de levarem os seus filhos, mas também aquilo que a gente já conversou com o Vini, aquilo que a gente já conversou com o Romano, que é normalizar. Trazer essas pessoas especiais um sentimento de pertencimento. Né? Exatamente, exatamente. Vamos ver esse episódio? Vamos lá. Vanessa, demais. Então, eu entrei no técnico em turismo quando eu tinha 16, 17 anos, acho que 16 anos, colegial técnico. Não terminei o colegial técnico, mas aquilo aguçou essa vontade de conhecer, de explorar os lugares. Entrei na faculdade de turismo com 17 anos e no final, se eu não me engano, do terceiro ano da faculdade, não, foi no final do segundo, terceiro ano da faculdade, conversando com uma professora, ela me falou, eu brinquei com ela falando que eu ia ter 6 navios rosas, que eu brincava com a minha mãe falando isso, que eu ia ter 6 navios rosas. Ela falou, olha, navio rosa eu não sei se você vai ter, mas por que você não vai ser uma tripulante de navio? E aí eu perguntei como que isso acontecia, entrei na internet, me cadastrei, em menos de 2 semanas eu já tinha passado em todos os processos seletivos e ainda demorou um pouquinho para eu embarcar, eu devo ter embarcado uns 2, 3 meses depois, mas tranquei faculdade, pedi demissão de onde eu trabalhava e fui ser tripulante de um navio. Antes disso, eu já sempre trabalhei com turismo, eu trabalhava em hotel, trabalhei em aeroporto, trabalhei em call center de companhia aérea. E quando eu fui pro navio, aí foi uma das maiores mudanças da minha vida, né? Porque, imagina só, filha única, criada com vó enquanto a minha mãe trabalhava. Então, quando eu cheguei no navio e eu escutei aqui você é uma tripulante, não interessa se você é homem ou mulher, isso mudou demais. Tudo que eu já tinha experimentado. Essa caixa é pesada para você levantar. Tá bom, não faz mal. Todo mundo levanta, você também vai ter que levantar. E isso mudou demais aquele jeitinho de adolescente, né? Acabou de sair da adolescência, que eu sei, eu posso. Então foram 8 meses de lição de vida para mim. Foi uma das melhores experiências que eu já tive na vida. Voltando do navio, comecei a trabalhar em diversas coisas. Eu sempre pulava de um emprego para o outro, porque sempre muito intensa em tudo que eu faço. Até que eu comecei a trabalhar em agência de intercâmbio. E eu acho que não existia um passageiro que eu não chorava junto com a mãe, eu não ficava acompanhando o Instagram. Então eu virei uma especialista em educação internacional. Antes de eu abrir a minha agência, eu trabalhava numa empresa que eu dava palestras em colégios. Então eu tentava convencer os alunos a não irem para Porto Seguro na formatura. Para eles irem fazer um curso de inglês. Alguns eu ainda consegui, né? Não foram todos. Aí fui ser mãe. Parei de brincar, fui ser mãe. E quando a minha filha... Eu tenho um filho de 7 anos e uma filha de 4. Quando a minha filha tinha 2 anos, eu tive um AVC. Então, eu ficava só em casa, né? Não trabalhava e tive um AVC. Depois do meu AVC, eu e meu marido, a gente começou a buscar alternativas para eu voltar a trabalhar. E ele sempre teve muita vontade de empreender. Então, a gente pesquisava franquia de clínica de estética, franquia de não sei o quê, até que um dia ele falou, mas por que você não vai trabalhar na sua área? E aí a gente achou a franquia da minha agência, pesquisamos bastante e em
acho que 2 meses que a gente decidiu abrir a franquia, eu já estava operando, já estava extremamente realizada com a minha franquia. Ai, que legal, né, amiga? Você vê, e a Vanessa, ela se preocupa, né, com essa questão de priorizar os clientes, mesmo quando está em viagem, né, priorizar, dar um atendimento especial para eles, um atendimento mais humanizado, para que eles tenham a melhor experiência de viagem, né? E por falar em atendimento humanizado, quem que a gente teve? O Júnior, Grande Josué Júnior, ele mesmo, que ele veio falar aí da empresa dele, né, ITS Online, né, que ele tem, né, uma equipe muito bacana, já está com ele há alguns anos, né, nessa toada, e prestando um atendimento humanizado, que é o diferencial dele, né? Exato, porque a gente pensa que o mundo, como o ramo dele é telecom, né? A gente acha que é tudo muito robotizado, muito mecanizado, muito frio. E o Júnior veio trazer esse olhar aí que a gente não tinha tanta a impressão que fosse. Exatamente. Vamos ver, Lu? Vamos lá, vamos ver um pouquinho. Então, o foco hoje nosso é a conexão, é o fornecimento de internet, tanto para locais permanentes, né, como estúdios, locais de evento, empresas de um modo geral, como também o atendimento de eventos, né? Como hoje o que tem acontecido, o que acontece de evento dentro do Parque Ibirapuera, nós é que atendemos todos os shows, o que acontece no teatro, né, no Niemeyer. Então foi aí que a gente chegou. Então, 31 anos depois, somos uma operadora de telecom. Ah, legal, né? Legal ver toda essa experiência do Júnior, né? E engraçado, né? A gente trouxe o Júnior e na sequência a gente conversou com quem? Com o Victor Tosta, né? Um advogado aí, meu amigo, prodígio, embora ele não aceite esse termo, né? Ele não reconhece muito esse termo nele, né? Mas um menino tão novo, mas com tanta bagagem interessante, autor de livros. Verdade. Né? Recentemente, né, até aqui, ó, ele lançou um livro aí, semana passada, chamada Trajetórias Legais, né? E com certeza vai ser um sucesso o livro dele, porque ele é um menino muito especial. E o Vitor, eu tenho até adquiri o e-book dele, ele tem um e-book voltado para os direitos do dentista. Isso. Eu acho muito válido os meus colegas também apreciarem. E outra coisa que eu acho o Vitor diferenciado, tão jovem, tão dinâmico, e ele traz nos vídeos dele aquela brincadeira, aquela leveza, aquela jovialidade que o mundo do direito não está acostumado, né, Lu? Exatamente. E não somente isso, né? Um rapaz comprometido, que sabe se portar, sabe se posicionar, né? Tem a sua fala, uma entonação necessária, né? É diferente. Ele é um rapaz diferente. Ah, vale a pena ver. E se você lembrar, como o nosso podcast tem assim, tem sempre uma história, ele lembra quem? A nossa Ana Beatriz. Exatamente, lá de trás, os episódios lá de trás, verdade. Um jovem comprometido, assim como ela também, né? E trazendo aí para esse mundão, né, profissional aí, toda a sua bagagem e a sua jovialidade, né? A sua garra, determinação, né? Que a gente quer que sirva como inspiração, né, Lu? Com certeza. Vamos ver o episódio do Victor. Vamos lá. Ela, com direito, né? Ela começou ali em 2017, quando eu comecei a faculdade na Universidade Federal de Jataí, interior do Goiás, que é onde meu pai mora. E o direito ele sempre teve na minha vida porque o meu pai é oficial de justiça também e ele queria que eu fosse, na verdade, juiz de direito. Só que não era aquilo ainda e eu comecei a faculdade até que em 2019 eu comecei a atuar, comecei a ter a prática dentro de um grande escritório lá do Dr. Jesuína, meu grande mentor. Sempre cito ele em tudo que eu vou falar porque é um advogado de excelência, 30 anos de experiência e você olha para ele, ele parece ter uns 40 e poucos ali, já fez 60 agora, mas enfim, quando eu comecei ali essa prática em 2019, foi como um estalo para mim. Eu falei, é advocacia, definitivamente não é concurso que eu quero advocacia.
E aí depois disso veio aquela história da pandemia, fecha tudo, para tudo, e a Universidade Federal ela não quis dar aula por praticamente 1 ano. E aí eu já tinha um irmão que morava aqui em São Paulo, jogava bola, estava tentando a vida no futebol, e eu falei, bom, ou eu fico aqui, a minha faculdade já se transformou em 6 anos de faculdade de Direito. Ou eu continuo aqui na Federal para talvez me formar em 6 anos, ou eu vou para São Paulo para com certeza me formar em 6 anos. E aí eu vim para São Paulo com a ideia de terminar a faculdade e voltar para o interior. Quando eu cheguei em São Paulo, não tinha noção do que era São Paulo. Eu me apaixonei por essa loucura, esse tanto de gente, buzina e trânsito, essa loucura. Eu falei, é aqui, gostei, e aí fiquei por aqui, né? Então, fiquei aqui por São Paulo, terminei a faculdade, procurei estágio aqui com a doutora Lu. Ela não me aceitou. Ela falou, não, você não está capacitado. Eu cuido disso, tá? Fica tranquilo, foi um trauma. Ela te traumatizou. Ela filho. falou, não Tá serve aqui. Mas brincadeira. Não te quero. A Lu e o Romano, eu vim aqui, eles falaram, olha, no momento a gente está fazendo uma seleção, e aí teve a Mi que veio na época, né, que estudava comigo. Olha como que São Paulo é grande e é pequeno. A moça que eles escolheram aqui era da mesma sala que eu. E aí ela me indicou para a doutora Daniele e o doutor Vitor, que tinha um escritório voltado para o direito imobiliário. E aí eu comecei a atuar, fiquei atuando. E aí eu me formei em dezembro de 22, já estava aprovado ali na OAB. Em fevereiro saiu a famosa carteira, né? Eu falei, agora eu sou doutor advogado. Advogado, né? Doutor advogado. E aí eu comecei a atuar, continuei prestando serviço para a doutora Daniele, com quem eu trabalhava. E em maio eu decidi começar o meu escritório 100% digital, que nada mais era do que a mesa de jantar da minha casa. Essa é a gente fala escritório digital. A mesa de jantar da minha casa. E eu comecei por ali. E as coisas foram acontecendo, a gente foi se desenvolvendo no meio do marketing digital, até que depois de uns 2, 3 meses, eu fui para o primeiro escritório, que era lá na República, ao lado do Teatro Municipal. Passou mais um tempo, a equipe foi crescendo, e hoje temos escritório lá na Bela Vista, para quem é de São Paulo, ali em frente ao Hospital da Beneficência Portuguesa, próxima à Avenida Paulista, para quem não é de São Paulo e nos acompanha também. E estamos ali, atendendo os consumidores. São muitas pessoas, são muitos problemas nos mais diversos setores do direito do consumidor, problema com plano de saúde, problema com carro usado, problema com viagem, todos os tipos de problema com cirurgia, né? A gente tem alguns casos lá até um tanto quanto diferentes, vamos dizer assim. Então a gente está lá auxiliando os consumidores, prestando informação, e estamos aí de forma resumida. Essa é a nossa história. O Vitor é uma inspiração, né? É tão jovem, mas a gente tem como contraponto no nosso próximo convidado, nosso próximo bate-papo, foi o Ricardo Ricchini. Um gentleman, diga-se de passagem, né? Uma pessoa bem experiente aí, que se conecta bastante, grupos de network, né? Tá aí à frente, né? Junto com... presidente, né? Exatamente. De um dos maiores grupos de network, que é o Nexus, a fábrica de negócios, né, Lu? E o bacana que os nossos telespectadores vão poder assistir é que ele é o próprio vender sem vender, né? Exatamente. E trazendo todas as suas técnicas, né? Que ele trouxe aqui. Vendas, exatamente, né? Vamos acompanhar esse episódio? Vamos, Lu. Vamos lá. Tá. Então, quando você quer vender algo para alguém, e vou falar vender aqui porque é o tema, né? Mas pode ser vender uma ideia, vender um conceito, se vender. A gente está sempre se vendendo, sempre negociando, né? A gente tem que gerar conexão. E as conexões são geradas a partir de emoções, de reconhecer a emoção do outro, né? Então, se a gente for falar de vendas aqui, mesmo que vocês queiram alguma coisa que eu tenha para entregar para vocês, se eu não me conectar, isso vai gerar dúvidas com vocês. Não é uma coisa do tipo, por que eu não me conectei com o Ricchini? Deixa eu procurar outro, né? É assim, tem algo errado, mas isso é subconsciente, né? Deixa eu falar com outra pessoa, né? Então, por eu não gerar conexões emocionais, eu me afasto. E eu gosto de falar isso, né? Tá lá na entrada do meu site, porque isso é determinante, assim. Eu diria que 95% das pessoas que vendem, elas estão passando informação. Porque
é isso que as pessoas acham que as outras pessoas precisam, e não é. Ai, Lu, é tão gratificante ver os nossos convidados, nossos amigos, né? Falando de assuntos que eles são apaixonados. E como passou rápido tudo isso, né? Porque do nada a gente já tá em quem? Márcio. Nossa, o Márcio. Eu preciso falar, Márcio. O Márcio é aquelas pessoas tão apaixonadas pelo que ele faz, que ele faz você se encantar. Exatamente. Lu, quando você ia imaginar que investir em agronegócio é tão legal, tão seguro. E não é só a questão do investimento que ele fala, né? Que é a área dele, que é com que ele trabalha. Mas quando ele fala do agro em si, da vivência no campo, parece que você é teletransportado, Verdade. assim, eu né? também tive essa sensação. Você teve essa sensação? Tive. Eu tive essa sensação. Eu até falei pra ele, cara, que coisa gostosa. Parece que você tá lá no campo, você tá vivendo lá uma conversa tão gostosa, tão apaixonante, né? E ele veio do mundo corporativista, né, Lu? Tem que falar, tem que falar. Agro é tech, agro é pop. Pois é. Um dos idealizadores do projeto, mais de 20 anos de Rede Globo, mas é um profissional, um podcast que todo mundo devia assistir, Lu. Então a gente vai ver Vamos agora. lá. Vamos lá. É assim, o agronegócio sempre esteve presente na minha vida. Eu costumo dizer, primeiramente, que a cegonha errou onde ela me deixou, porque ela me deixou em São Paulo, na capital, né? E minha família é do interior de São Paulo. Eu sempre valido o nome da cidade de Conchas, interior de São Paulo. E eu gostaria, sim, de ter nascido no interior, né? Mas, enfim, em questão de oportunidades, meus pais casaram, vieram morar em São Paulo, eu acabei nascendo aqui na capital. E por essa questão, né, de sempre estar no campo, envolvido com o campo, acompanhar o trabalho dos meus avós, meu avô, ele criou a família inteira praticamente através do leite, né? Tirava leite e fazia ali uma pequena produção artesanal de rapadura, tinha uma plantação de cana-de-açúcar, né? E essa experiência, né, de esse contato com o ambiente rural, embora morava na cidade, nascido e criado na cidade de São Paulo, eu tive essa oportunidade que eu vejo que poucas pessoas tiveram, então valorizo muito isso. Então essa paixão vem de lá de trás. E é engraçado porque até mesmo nas minhas aulas, nos trabalhos que eu tinha do colégio, eu me lembro uma vez que eu estava na 6ª série, teve lá um trabalho de ciências e eu fiz realmente mostrando que do boi tudo se aproveita, né? É uma fofura, né? Ele, né? Muito família. Muito gostoso o podcast dele. E aí, a gente sai do campo para ir para o campo novamente, né? Que foi quando a gente trouxe a presença ilustre do senhor Renato Nakaya, né? Dono da Sakura Nakaya Alimentos e da Kenstar, né? Kenstar hoje é uma empresa que trabalha com carne bovina de um gado muito especial, que é o gado Yagyu. Exato. Né? Uma carne muito suculenta, convido vocês a apreciarem também. E ele trouxe toda essa experiência, esse contexto histórico da família dele quando ele chegou aqui no Brasil. Muito legal esse podcast, amiga. Você gostou? O senhor Renato, ele, além de toda a bagagem histórica, como você comentou, que foi uma aula de história, eu sou apaixonada por história, né? Ele trouxe a história da família dele, que é a própria história da imigração japonesa no Brasil. O que mais me tocou é que, além de querer ainda, senhor Renato, o nome do creme, que com 80 anos está com uma pele impecável. Você viu só? Que é a inspiração que ele dá aos 80 anos, ainda ter essa fome por ciência, por pesquisa, por excelência. O senhor Renato realmente ele é um exemplo, assim, sabe? E é uma pessoa de uma simplicidade, né? Uma humildade, uma gentileza, né? uma humildade. E um exemplo, como você mesmo falou, né? Porque com toda essa idade, ele ainda está ali, está trabalhando, e ele tem aquela garra, né? Sem pisar em ninguém. Isso é muito bacana. Isso é uma coisa que eu admiro muito, muito nele. E como vários aí dos nossos convidados, ele colocou seu nome no mercado, precisou renunciar a muita coisa, como a história linda que ele conta no podcast, mas
Vamos assistir de novo, Lu? Ah, vamos lá, Nossa, vamos sim, Renato. vamos lá. Como todos sabemos, na época de 1908 para cá, quando iniciou a primeira imigração japonesa, o Japão, assim como muitos outros países da Ásia, estavam passando por certa dificuldade de não só de alimentação, mas de recursos em geral. Então, o governo japonês, juntamente com o governo brasileiro, iniciou as levas, as ondas de imigração através dos navios, ou chamados vapores, né? Porque na época os navios normalmente eram stand ships, ou seja, navios de vapores, e que traziam esse contingente migratório que durava aproximadamente 45, 60 dias de viagem. Os nossos pais vieram em 1932 e já diretamente foram para uma cidade do interior paulista chamada Promissão. Até o nome é engraçado, Promissão, do lado de um outro município chamado Lins. Muito bem, eles adentraram para ser trabalhadores na colheita de café, na cultura da colheita do café. E nisso, como sabemos, é uma cultura diferente para esse país novo que adentraram, e também a alimentação, os costumes muito diferentes. Então, o meu pai, os nossos pais, conseguiram resistir por uns 2 ou 3 anos, mas naquela época, como sabemos, também tinha as doenças respiratórias. Por exemplo, da malária, daquele outro malária, e depois eu posso lembrar, né? Mas e não tinha a medicina na época, vacinas para poder salvar as pessoas que eram acometidas dessas doenças. Muito bem. Com isso, meu pai veio para São Paulo no dia que já a minha mãe estava preparando o óbito dele. Trouxeram de trem para São Paulo e, por incrível que pareça, um médico da comunidade japonesa conseguiu salvá-lo. Caramba. Então, ficou a dúvida. Ótimo, sarou, está bem, vai voltar? Aí eles falaram, olha, a segunda dessa maleita ou malária, agora relembrei, não tem volta. Ai, Lu, passou tão rápido. Passou, você viu o ano? Ó, e os nossos convidados aqui, a gente lembrando tudo, né? Que delícia, né? Que legal. E a gente não podia fechar com chave de ouro em todos os sentidos, chamar a mentora e terapeuta Edjane Barros, que trouxe pra gente mensagens muito especiais sobre o propósito de vida. Exatamente. Eu lembro que ela falou bastante sobre isso. Ela contou principalmente como é que ela fez essa transição na carreira dela, né? E como que ela descobriu o propósito dela, né? E explicou também como é que a gente faz para descobrir o nosso próprio propósito de vida, né? Que é muito importante, né? Eu acho que foi bem para fechar o nosso ano. E para convidar também os nossos telespectadores, nossos ouvintes aí a refletirem para 2025. Lu, o que você tem como propósito para 2025? Ai, amiga, você acredita que eu ainda não consegui parar para fazer essa, como é que a gente fala, meu Deus? Reflexão. Essa reflexão ainda, porque o último mês do ano é um mês de tanto turbilhão que você não consegue descansar, a mente não para, né? Mas eu acredito que seja você buscar mesmo, né, ser uma pessoa melhor, para não só para as outras pessoas, mas para si, porque você tem que buscar primeiro de dentro, né, para você poder doar ao outro, né? Se você não cuida de você,
é muito difícil você cuidar de alguém, né? Então, acho que a priori isso, né, amiga? Eu penso também. Primeiro é respeitar a nossa essência, Exato. né? Respeitar o nosso ponto de equilíbrio. Saber dizer não, propósito de 2025. E vamos também convidar aí as pessoas que nos assistem, né? Que gostaram, que querem participar do nosso podcast. Exato. A refletirem também, né, Com Lu? certeza. Vamos refletir um pouquinho aqui no episódio? Vamos lá? Então vamos lá. E como é que eu fui parar nesse universo, né? Do propósito. Na realidade, eu tenho uma crença muito forte, que é a minha fé. Então, Deus para mim não é só a fé, é um valor na minha vida. E eu sabia que em meados ali de 2018, mais ou menos, eu fazia um projeto nas escolas estaduais, fazia em ONGs também. Era um projeto voluntário, então eu tinha uma equipe de 20 pessoas que nós levávamos voluntariamente palestras sobre alcoolismos e drogas. E aí, nesse momento, eu tive uma experiência ali em 2018 que foi muito especial. E ali eu tive certeza que eu trabalharia com pessoas. Mas só para contextualizar até chegar esse dia, eu venho de uma formação como administradora. Trabalhei quase 20 anos ali na área administrativa. E, então, em 2018, eu estava assim, uns 16 anos, 15 anos já de experiência. Então, mas eu sabia que tinha alguma coisa, porque eu já sentia, né, um desdobramento ali com pessoas. Caramba, que bacana, né? Ouvir tudo isso, tanta experiência, né, que ela contou aí, né? Tantos exemplos, né, de como a gente pode parar, né, e observar, né, e ver qual que é o nosso propósito aqui, não é verdade? Bacana. Vamos nos inspirar, hein? Com certeza. Vamos nos inspirar, galera. E aí, qual foi o seu episódio favorito do nosso podcast Tô Com Elas? Fala pra gente. Você pode acessar pelos nossos canais, né? No Instagram, @ToComElas. No YouTube, Tô Com Elas também. E manda mensagem pra gente. Fala aí pra gente, né? Qual foi o seu melhor episódio? Aquele que você mais se identificou, aquele que você mais gostou. Não é isso, Marcinha? Aquele que mais se conectou. E se você tem alguma sugestão de assunto, de convidado, que não gostou também, né, Lu? A gente está super aberta. Com certeza. A gente gostaria que você deixasse aqui o seu comentário, compartilha com seus amigos e que você tenha aí, Lu, um 2025 iluminado. A nós, amiga. A nós. E a todos os nossos agradecimentos à equipe Infobyte, que preparou esse estúdio com tanto carinho, as edições, assim, teve toda a paciência do mundo, que nós começamos, assim, de forma tão despretensiosa. Exato. Tainá e o Danilo ali, ó, sempre aguerridos e prontos para nos ajudar, nos orientar, né? E fazer todo esse trabalho bacana que vocês veem aí sempre sendo colocado no ar com tanto carinho, que é o que a gente faz, prepara com tanto amor para vocês. E que a gente consiga trilhar aí mais muitos e muitos e muitos anos juntos. Lu, 2025, de novo. Tô com elas. Tô com elas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.